paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais uma oportunidade que temos de nos reunir aqui para oferecermos a Deus o nosso culto, por esse tempo de louvor. Agradecemos também a você que está conosco online, onde quer que você esteja. Nós louvamos a Deus por sua vida. Bem, queridos, nós vamos passar a palavra de Deus. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Conforme nós havíamos anunciado no nosso último culto, no domingo, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro do Apocalipse. Cremos que é um tempo oportuno para estudarmos este livro. E todas as quartas, a partir das 20 horas, nós estaremos estudando por parte, de um modo simplificado, o livro do Apocalipse. O desejo do nosso coração, a nossa oração, é que esse tempo seja um tempo de bênção, um tempo de revelação, que seja um tempo abençoado na presença de Deus. Amém? Eu convido você para mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, obrigado. Obrigado a Deus por estarmos aqui na tua casa, por esse tempo de louvor. Obrigado por todos os irmãos que estão conosco agora. Tu és Deus, o Senhor sabe onde está cada um deles. Estamos unidos, ó Deus, pela fé, em um só Espírito, como teu povo espalhado pela face da terra, mas diante de ti, diante da tua palavra e em nome de Jesus. Use ela agora para falar conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo também 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Somente até o versículo 3. Nós vamos iniciar hoje o estudo do livro do Apocalipse e, como introdução, eu quero começar dizendo sobre o tema do livro, Apocalipse. O que é? E para quem é? Quando se diz Apocalipse no mundo, se associa a tragédias, a eventos ou efeitos catastróficos. Tudo que é ruim fala é um Apocalipse. O versículo que nós acabamos de ler diz que Apocalipse é uma revelação. É uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao anjo para dar a João, para escrever num livro, para revelar aos seus servos. Então o livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação, nós sabemos disso. Apocalipse, Daniel, Zacarias, são livros que merecem uma atenção especial. Então eu quero convidá-los para, a partir de hoje, você colocar no seu coração uma atenção especial para este livro. E por parte, nós vamos juntamente meditando nas páginas deste livro. Eu quero passar algumas informações do capítulo 1 e propor aos irmãos que depois de hoje, até a próxima quarta, você leia o capítulo 1. 1, 2, 3 vezes, com as informações que você vai receber hoje. E assim nós vamos fazendo todas as vezes por parte. Em algumas partes, não sei quantas,
nós vamos estudar todo o livro do Apocalipse. Muito bem, a primeira informação que eu acho importante sabermos antes de entrarmos no livro do Apocalipse é que Deus, ele divide a humanidade em 3 grupos, e para cada grupo ele tem uma mensagem, e para cada grupo ele tem um destino, para cada grupo ele tem uma revelação. E Paulo usou essa divisão em 1 Coríntios 10:32. Deus divide a humanidade em gentios, judeus e igreja. E se você perguntar, o Apocalipse é uma revelação? E a segunda pergunta, para quem é? Depende se você é judeu, gentil ou igreja. Se você receber uma correspondência que não é para você, não adianta ler. Não importa se ela seja boa ou ruim, se o que está escrito lá é bom ou não. Se ela não é para você, não faz sentido. Então, essa primeira informação, que Deus divide a humanidade em 3 grupos, e Ele tem para cada grupo uma mensagem e também um destino. Esses 3 grupos são gentios. Quem são os gentios? É qualquer povo que não faça parte do povo de Israel. Judeus são todos descendentes de Abraão, que não se misturaram, que mantiveram a sua pureza judaica. E os gentios é qualquer povo fora de Israel, fora dos judeus. E a igreja, ela é composta tanto de gentios como judeus. É aqueles que são convertidos, que pertencem ao corpo de Jesus Cristo. Então, qualquer pessoa, se ela é gentil, ela se converteu a Deus em Cristo Jesus, tem a experiência da conversão, ela deixa de ser gentil e passa à igreja. O mesmo acontece com o judeu. Um judeu, quando se converte, ele deixa de ser judeu e passa a ser igreja. Essa informação, ela é importantíssima, porque tem livros na Bíblia que ele se refere a um povo e não a outro. Por exemplo, o livro de Daniel. Daniel, ele foi escrito só para judeus e gentios. Daniel não cita a igreja. Em tempo nenhum. Daniel não recebeu nenhuma revelação da igreja. Quando Daniel perguntou para Deus o que seria do seu povo no fim dos tempos, e que Deus revelou as 70 semanas de Daniel, era um grupo de 7 semanas, um grupo de 62 e sobrou uma semana. E as primeiras 7 semanas foi para assinar o decreto, as 62 foi a vinda do Messias, e a última semana, Daniel disse, vai até o tempo do fim. É essa que nós vamos ver agora em Apocalipse de 6 a 18. É os 7 anos da grande tribulação. A semana que está faltando lá em Daniel. Esses 2000 anos de igreja, nós não ficamos sabendo. Daniel não ficou sabendo para citar na sua profecia. Então, queridos, por que para cada grupo tem uma mensagem? Porque os gentios, diferente da igreja e dos judeus, as coisas espirituais para eles são loucuras. Então, em 1 Coríntios 2, 14 e 15, diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, lhe parecem loucuras. Então, uma mensagem da igreja, que Deus mandou para a igreja, quando lida por um gentio, ela parece loucura. E para a igreja não é loucura, porque a igreja tem a fé. A igreja já fala servos, quando fala revelação de Jesus, Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos. Quando fala servos, servos é cristãos. Ímpios não são chamados de servos. Judeu no passado foi chamado de povo de Deus. Servos de Deus ou servos de Jesus tem a ver com aqueles que tiveram a experiência do Espírito Santo de Deus habitando na vida deles e convencendo eles que Jesus é o Messias, o Salvador. Essa informação ela é muito importante porque você vê, no primeiro versículo, Apocalipse 1:1, revelação de Deus para os seus servos. É para a igreja. 1:7, eis que venho com as nuvens, todo olho verá. Não adianta a igreja ler isso, a igreja não vai participar disso, isso é para os judeus. Quando Jesus vier nas nuvens, que todo olho verá, este versículo aqui, ele não é para a igreja.
A igreja espera o arrebatamento, de surpresa, repentinamente, num abrir e fechar de olhos. Apocalipse 1:1 para servos, Apocalipse 1:7 para judeus. Então é importantíssimo que a pessoa tenha em mente que Deus divide a humanidade em 3 grupos. Em Apocalipse é o apogeu de toda a revelação de Deus. Então no Apocalipse tem mensagem de Deus só para a igreja, tem mensagem de Deus para os gentios e tem mensagem de Deus para os judeus. 3 povos distintos e cada povo com a sua mensagem, crendo ou deixando de crer, é uma revelação de Deus para eles. Então os gentios, para eles, as coisas de Deus são loucuras. Os judeus, eles já rejeitaram o Messias e, portanto, agora eles são duros para o Messias, eles também não vão aceitar o Espírito Santo de Deus que habitava na vida de Jesus e que agora habita na vida das pessoas exatamente para revelar Jesus. Então eles continuam endurecidos, aguardando o Messias. A igreja não. A igreja, ela acredita, ela tem a fé quando ela recebe o Espírito Santo de Deus. Deus dá a ela o dom da fé e ela não acha nada louco. O que nós vamos ver no livro de Apocalipse, para nós, são coisas assustadoras, humanamente absurdas, mas nós cremos. E nós temos a fé. Quem está me entendendo? Diga amém. O povo de Deus é acostumado a acreditar em loucura. Lembra de Noé? Lá no livro de Hebreus 11, os heróis da fé. Noé, ele acreditou que Deus ia mandar o dilúvio. Imagine os vizinhos de Noé, o povo da época de Noé, vendo aquele homem com ferramentas primitivas construindo um barco daquele tamanho. Noé deveria ter virado uma piada, uma ironia. Imagina ele colocando lá na arca mantimento para cuidar de todos os animais. Se alguém viu ele armazenando mantimento para os animais, falou assim: e aí, quem é que esses caras vai pegar o tigre, o leão, a onça? No colo? Como é que Noé e seus filhos vão trazer esses animais para dentro da arca? Mas Noé era da fé, a fé crê. Ela sabe quem é Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus. Deus colocou a fé dentro da igreja. A igreja não acha nada loucura. Agora, aqueles que não fazem parte da igreja, eles terão que estudar primeiro os evangelhos, conhecer Jesus como Salvador, receber o dom da fé, reconhecer os seus pecados, se arrepender, para que venha a fé. Aí essas coisas deixam de ser loucuras para ele. Então a Bíblia é um livro que está escrito muitas loucuras. Você imagine Moisés indo lá tirar o povo do Egito. Chega um camarada com o irmão dele, com uma vara na mão, e fala para o faraó assim: olha, eu vou liderar esse povo aqui, nós vamos adorar a Deus no deserto. O povo de Israel era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, era 600 mil escravos trabalhando de graça. Quem é que vai deixar levar 2 milhões de escravos embora? E vem um camarada com uma vara na mão falando: não, Jeová falou comigo na sarça ardente e ele falou que é para mim vir aqui, esse povo vai sair. Só o povo de Israel acreditou nisso, mas ninguém. O povo da fé. E esse povo vai entrar deserto adentro, com a roupa do corpo, e vai ficar lá 40 anos. É um livro cheio de loucuras para o mundo. Para nós não, a gente canta isso, a gente lê isso, representa isso em teatro, dá glória a Deus por isso, enquanto o mundo acha que isso é uma loucura, porque eles são gentios. E as coisas de Deus se interpretam espiritualmente. A igreja, ela é da fé. Desde quando Deus falou que a virgem ia conceber e dar à luz o Salvador, sabe o que é isso? Deus vai se humanizar, vai virar um sêmen e vai entrar no ventre de uma virgem. É ele o prometido da mulher quando Deus falou para a serpente? Era ele. A igreja crê. Então, queridos,
No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, e também no 14, 26, vai ficar anotado aí para você ler essas duas referências, Jesus disse: o Espírito Santo, quando eu for, ele virá e ele vai vos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito. Se você ler um versículo desse sem entender, você vai falar assim: ah, mas como é que eu vou lembrar tudo que Jesus Cristo disse? Não, não é você. Ele falou que o Espírito Santo nos faria lembrar. Quem que ele fez? Foi os evangelistas, eles lembraram. Eles não se combinaram entre eles: olha, vamos escrever. Não, o Espírito Santo lembrou eles. E eles escreveram tudo que Jesus fez e falou. João chegou a dizer assim: olha, ele fez muito mais do que isso. Se fosse falar tudo, nenhum livro suportaria. Mas tem aqui o suficiente para vocês crerem. Então, quem não é igreja, tem que ir lá no Evangelho. Aí Jesus disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. São as cartas, são ensinamentos doutrinários. E ele disse: o Espírito Santo vos fará saber todas as coisas que hão de acontecer. É o Apocalipse. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos revelará. Então não quer dizer que ele vai me fazer eu individualmente lembrar tudo, ensinar tudo para mim, não. É para a igreja. E Deus deu os evangelistas para a igreja. Os evangelistas lembrou tudo que Jesus fez e ensinou e registrou. As cartas são ensinamentos daquilo que eles registraram. E o Apocalipse é Deus dizendo: eu quero que os meus servos fiquem sabendo disso. Eu estou revelando para eles, meus servos. Jesus quer que a gente fique sabendo disso. Não é para o livro ficar fechado. Amém? Tendo isso em mente, nós vamos, outra informação importante, que nós vamos ver o Apocalipse partindo de Jesus como a chave hermenêutica. Hermenêutica é a matéria que nos ensina a interpretar a Bíblia corretamente. Então nós não vamos estudar segunda visão de A ou B. Tem pessoas que vêem no Apocalipse de uma forma só no pretérito. Tudo isso é passado, aconteceu no primeiro século. Tem outros que vêem de uma forma futurista. Tudo isso é futuro, nada está se cumprindo. Tem outros que espiritualiza tudo, outros que materializa tudo. Não, nós vamos estudar o Apocalipse partindo de Jesus como chave hermenêutica, conforme ele disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vocês vão me encontrar nela. Jesus é a chave hermenêutica, partindo do próprio Evangelho. Então o Apocalipse está na Bíblia, foi canonizado, tem o carimbo de autenticidade de Jesus, quando ele cita pelo Espírito que toda a Escritura é inspirada. Então, a partir daí é que nós vamos olhar o livro do Apocalipse de uma forma simples, porém, partindo de Jesus como a chave hermenêutica. Amém, queridos? Então, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, começa falando que é uma revelação para mostrar aos servos. Servos é a igreja é chamada de servos, que Deus deu ao anjo que mandou dar a João e falou para ele escrever em livro. No versículo 2, João, que nós estamos falando aqui, é o João apóstolo, aquele discípulo amado que escreveu o Evangelho de João. Ele era íntimo de Jesus, fazia parte do grupo íntimo de Jesus, ele era testemunha, e diz o versículo que ele atestou. João, como testemunha do livro que ele estava escrevendo, como testemunha ocular, ele viveu com Jesus, ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu Jesus subir ao céu, e agora ele tem uma revelação de Jesus glorificado e ele atesta: é Jesus, o Filho de Deus. Ele como uma testemunha daquilo que estava sendo oferecido a ele. E no versículo 3 diz: profecia deste livro, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aquele que guarda a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então é isso que nós vamos fazer.
Ler. Ler. Então eu proponho aos irmãos que leiam, mais de uma vez. Ler. Vamos ler um capítulo, depois outro. Por quê? Do ponto de vista do céu, essas pessoas que leem, que ouvem e que guardam, são bem-aventurados. Aqui na terra, os bem-aventurados é quem tem grana, é quem tem fama, é quem se deu bem. A gente fala, olha que felizardo, olha que vidona, olha que bem-aventurado. Do ponto de vista do céu, tem uma bem-aventurança especial profetizada na revelação do Apocalipse para quem lê, para quem ouve, para quem tem ouvidos, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e para quem guarda. Então, para a gente ler, a gente tem que ler, não é só ouvir. E para ouvir, a gente tem que se livrar dos ruídos, dos barulhos, ter ouvido. Quando a Bíblia fala inclina-te para ouvir, inclinar é quando você presta atenção e não ouve mais o que está ao redor. Ouvidos para ouvir. A gente sabe o que é isso. Quando você está assistindo uma programação que te interessa, você não ouve quem está falando do lado. Você inclina o ouvido. Aqui fala bem-aventurado. Do ponto de vista de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do anjo, as pessoas que leem, as pessoas que ouvem, as pessoas que guardam. Como é que a gente guarda? Você guarda aquilo que para você é importante, quando você grifa, quando você anota, quando você faz anotações, dizendo, não posso esquecer isso aqui, preciso guardar. Bem-aventurados. O que é isso? Revelação e profecia. Olha a coisa que o povo evangélico gosta, de revelação. Mas às vezes não é dessa. Eles gostam de revelações muitas vezes duvidosas. Numa época em que há um verdadeiro encantamento por profecias, a profecia deste livro é esquecida. É uma profecia. Revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Não é aquela revelação de alguém que diz, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me mostrou, Deus me falou, que a gente fica meio em dúvida, que Deus está mostrando muito e falando muito com aquela pessoa, que Deus só fala com ele. Não, essa é uma revelação atestada por Deus, por Jesus, por João, pelo Espírito, pelo anjo. Revelação. Para quem crê em revelação, para quem gosta de revelação, temos aqui uma grande revelação de Deus. Para quem gosta de profecia, temos aqui uma poderosa profecia. Profecia deste livro. Bem-aventurado. Bem-aventurança especial. Falando do livro do Apocalipse. Ler, ouvir e guardar. Amém? Sobre o autor, no versículo de número 9, João diz, eu, João, irmão vosso, companheiro no trabalho, no reino, na esperança de Jesus, achei-me em Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então João começa falando da visão que ele teve do Cristo glorificado, onde ele estava, como ele estava e como é que tudo começou. Ele falou, eu, João, eu, irmão de vocês, companheiro de vocês, servos de Jesus, sou igual a vocês. Irmão vosso, companheiro nas aflições. Me achei em Pátimos. Pátimos era uma ilha para criminosos. Só gente ruim ia para lá, para morrer, ou para ficar preso para sempre. Ele falou, eu me achei na ilha de Pátimos por causa do testemunho da palavra e do testemunho por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Foi por isso que eu estava lá. Eu estava lá em Pátimos. Aí no versículo 10 ele diz, eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor, na igreja primitiva, era domingo. A igreja primitiva observava o domingo como um dia especial por causa do dia da ressurreição. Eles pregavam a ressurreição. E João está escrevendo isso daqui no ano 96. Jesus morreu em 33. Portanto, olha quanto tempo faz que Jesus foi embora. Quando Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, confirmando que era ele mesmo.
orientando, participando, ensinando eles. E em Atos 1, diz que 40 dias depois ele subiu numa nuvem, foi recebido por uma nuvem e foi visto por quase 500 irmãos, 500 testemunhas. Mas tudo isso no ano 33. De 33 para 96, olha quantos anos se passaram. E agora João está lá na ilha de Pátimos e ele falou, eu achei-me em espírito. Essa expressão achei-me em espírito leva-nos a entender com uma certa segurança que João devia estar num momento de oração ou de adoração. Senão ele diria, eu estava descansando, eu estava trabalhando, fazendo uma cabana, eu estava procurando alguma coisa para comer. Ele falou, não, eu estava na ilha de Pátimos, era domingo e eu estava em espírito. Achei-me em espírito, talvez louvando, talvez orando, talvez adorando, mas o fato é que ele estava em comunhão com Deus. E quando ele estava em espírito, ele ouviu atrás dele, falou, ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Como não é igual, como é uma comparação. Agora você imagina um som de trombeta. Trombeta de antigamente, ela era feita de chifres, posteriormente de prata. Hoje, modernamente, a trombeta ela é muito parecida com o trompete. Eu toquei trompete muitos anos. Trompete é um instrumento de som claro, forte. Uma das coisas mais difíceis de fazer no trompete é pianinho, baixinho. Trompete tem um som definido. Quando tem um trompete tocando numa orquestra, ninguém pergunta que instrumento é esse, todo mundo sabe. Diferente de outro instrumento, que às vezes você está ouvindo e fala, o que é isso daí? É um fagote, é um sax tenor, é um sax alto, é um clarinete, é uma requinta, é uma flauta. Trompete não. Trompete é firme. E João conta para nós, no dia do Senhor, eu estava em espírito, e eu ouvi atrás de mim uma voz, não era uma trombeta, uma voz. Só que para a gente entender a intensidade da voz, ele falou, era como trombeta. Era uma voz forte atrás dele, dizendo, o que vê, escreve em um livro e envia para as 7 igrejas da Ásia e fala o nome das 7 igrejas em som de trombeta. Aí, João relata para nós, ele falou assim, eu voltei-me para ver quem falava comigo. Era dia do Senhor, ele estava em espírito, e na ilha de Pátimos, por causa do testemunho, e aquela trombeta, aquela voz forte, dizendo para ele o que ele vê, escreve e envia 7 igrejas da Ásia. Eu voltei-me para ver quem falava comigo. Ele falou, e quando eu me virei, eu vi 7 candeeiros. Candeeiro todo mundo sabe o que é, né? Castiçal. Mais conhecido que nós conhecemos é o castiçal de 7 pontas. Então, é um objeto que se colocava as velas ou as lamparinas, é um castiçal. Um candeeiro. Em Israel, muito comum, o candelabro de 7 pontas. Ele falou, eu vi 7 candeeiros de ouro. De ouro. E no meio dos 7 candeeiros, eu vi um semelhante a filho de homem. Quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais, ou candeeiros, que é a mesma coisa. De ouro. E no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante a filho de homem, era humano. Não é filho do homem, a filho de homem. Era humano. E começa a descrever este semelhante a filho de homem que ele viu, que é uma visão do Cristo glorificado. Falou, ele tinha vestes longas, vestes talares,
até os pés. Ele tinha no peito um cinto de ouro, a cabeça e cabelos eram brancos, como a neve ou a lã, os seus olhos é como chama de fogo, os seus pés como bronze polido, e a sua voz como o som de muitas águas. É a visão de Cristo no céu. Se perguntássemos assim, cadê Jesus? Desde os 40 dias, desde quando ele subiu lá no livro de Atos, no ano 33, e agora já é 96. Onde ele está? A igreja está servindo a Deus, pregando o Evangelho, não são do Espírito Santo, mas e Jesus? Se nós não tivéssemos essa revelação do Apocalipse, como é que você lembraria de Jesus? Quando fala de Jesus, o que vem à tua mente? A maioria vem o Cristo na cruz, sangrando, tadinho. A maioria ainda com raiva dos judeus. Vem o Jesus do Mel Gibson. Jesus apareceu para João, de uma forma ainda que parcial. Falou, olha, eu quero que o meu povo fique sabendo disso. Eu quero que o meu povo fique sabendo o que você está vendo. Conta para ele, escreve num livro. Escreve num livro que você está vendo. E ele tem uma visão do Cristo diferente daquela que ele viu lá no Monte da Transfiguração, diferente daquela que ele viu lá no Calvário, diferente daquela que ele viu depois da ressurreição. Agora ele tem uma visão do Cristo glorificado. Ele tem a voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol na sua maior força. E João tem uma visão agora então de Jesus como ele está no céu. Então muita gente no mundo falando besteira a respeito de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo. A igreja sabe quem é ele, como ele está e do jeito que ele virá. E o mundo daqui a pouco terá um encontro com ele. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, está profetizado. O mundo vai conhecer o seu poder. Então, queridos, quando João tem essa visão de Jesus, ele, no versículo 16, ele diz, e esse filho de homem que ele viu um resplendor, com glória, ele tinha nas mãos 7 estrelas e ele andava no meio dos 7 candeeiros. E saía da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol na sua maior intensidade. Bom, a interpretação aqui era dada pelo próprio João, pelo próprio texto. É uma visão de Cristo glorificado, de como ele está hoje na glória à direita do Pai, intercedendo pela igreja. E Jesus se revela assim a João porque ele quer que os seus servos fiquem sabendo. Quando você for orar a Deus em nome de Jesus, e pensar em Jesus, é assim que você tem que pensar nele. Não é aquele Jesus para ser chorado. Não é aquele Jesus para ser lamentado. Aquele Jesus que dá a impressão que ele perdeu na cruz. É um Cristo vitorioso. É um Cristo triunfante, é ressurreto. E ele vai dizer para João, eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que estive morto, mas vivo pelo século dos séculos eternamente. E eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. É esse o Cristo que nós servimos. É este o Cristo que vai revelar para nós todas essas coisas gigantescas, transcendentes no livro do Apocalipse. Ele se apresenta a João e diz, o que eu vou te mostrar, escreve num livro e mostra para os meus servos. Eles precisam saber disso. Os servos de Jesus aceitam isso pela fé. Os gentios aceitarão na medida que os acontecimentos acontecerem. Por quê? Porque eles só acreditam naquilo que os olhos veem. Então, quando chegar a hora, eles verão. Como aconteceu com a arca de Noé, como aconteceu com a saída do povo do Egito, como aconteceu com todas as coisas grandiosas que Deus falou para o seu povo antes de acontecer, e o mundo só presenciou depois que aconteceu.
Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Importante para a gente começar caminhando para o final do capítulo 1. Mais algumas informações. Quando Jesus Cristo diz para... Quando o anjo diz para João, ou melhor, quando ele tem a visão, que ele viu, ele diz, eu caí como morto, no versículo 17. Eu caí como morto, e aí ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eu estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves do inferno e da morte. Essas expressões nós vamos ver outras vezes no Apocalipse, e um outro dia a gente comenta elas com mais detalhes por causa do tempo que está acabando. O mistério dessa aparição de Jesus é que ele falou para João, olha, escreve no versículo 19, as coisas que viste, tudo que João viu, desde quando ele se converteu até o ano 96. Fala, tudo que você já viu, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, as que viste é aquela que João viu até ali. As coisas que são, elas virão agora no capítulo 2 e 3, é o tempo da igreja. Quem estava existindo naquela época, em 96, era a igreja. A igreja era uma realidade. A mensagem é para ele enviar as 7 igrejas. As coisas passadas que você já viu, as coisas que estão acontecendo agora, época da igreja, e as coisas que vão acontecer, devem acontecer. Escreve tudo aí. O anjo disse para João. E quando ele disse isso, quando ele disse que ele é o primeiro e o último, está dizendo que tudo existe nele, por ele e para ele. Ele é aquele que vive. Não é aquele que tem vida, é aquele que vive. A vida está nele. Falou, estive morto, mas estou vivo e pelo século dos séculos. Você pode imaginar o que é século de séculos? Um século é 100 anos. E século de séculos. Eu vivo para todo sempre. Escreve essas coisas. No versículo 19 e 20, tem um mistério para encerrar o capítulo 1. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Aí, o Cristo glorificado, ele, quando disse, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, escreve essas coisas. E aí no versículo 20 ele diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha que coisa interessante. Nessa primeira visão do Cristo glorificado, além da espantosa revelação do Cristo como ele está na sua glória, tinha aquele mistério de João ver aquele ser que falou atrás dele com voz de trombeta, que ele virou, ele está no meio de 7 candeeiros, e ele tem 7 estrelas na sua mão. Agora, no final do capítulo 1, o próprio Cristo glorificado falou, olha, quanto ao mistério que você viu dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 pastores, na mão de Jesus. Está desvendado o mistério. Quem está me entendendo, diga amém. Aí, eu pergunto para os irmãos, por que é chamado de mistério? Porque é o mistério de Jesus com sua igreja e com os seus pastores. Jesus, ele está dizendo, eu ando no meio das igrejas. Quer dizer que ele fala de todas as igrejas? Não. Ele vai dizer que ele edifica a sua igreja, mas ele anda no meio das igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nas igrejas ele está edificando a igreja dele. Nós estamos vivendo numa época em que essa visão de Jesus,
ela fica difícil de ser compreendida, porque, por exemplo, Jesus tem os pastores na sua mão. Olha que prestígio para os pastores. Sim, mas aos pastores de Jesus. A Bíblia diz que ele mesmo, lá em Efésios 4:11, diz que ele mesmo deu para a igreja pastores. Ele. Agora, quer dizer que todos os pastores então estão na mão de Jesus? Claro que não. Claro que não. Ele está dizendo que aqueles que ele deu para a igreja, ele tem na sua mão. Mas não tem pastores só dados por Jesus. A própria religião, ela passou a produzir pastores de acordo com seus interesses. Não só pastores, como apóstolos, como bispo, como mestre, como tudo. Então, nessa revelação de Jesus, ele está falando, ó, o mistério que você viu, eu andando no meio dos 7 candeeiros, ele falou, os 7 candeeiros é as 7 igrejas. E nós vamos aprender na próxima quarta-feira que as sete igrejas, elas são representativas. Elas representam a igreja de Jesus desde quando ela nasceu até a última Laodiceia. De Éfeso a Laodiceia. Elas são representativas. E Jesus disse que durante todo o tempo da sua igreja, ele andou no meio dela e ele teve os seus pastores na sua mão. Eu sei que existe um bocado de gente no mundo hoje que eles são zangados com pastores. Frustrados com pastores. Eles são zangados com igrejas. Eles são frustrados com igrejas. Mas repensa, meu irmão. Tem pastores de Jesus e tem pastores de igrejas. Tem igreja de Jesus e tem igrejas que não são de Jesus. Não é porque você, de repente, se indispôs com algum pastor ou com alguma igreja, você vai deixar de crer neste santo ministério que Jesus aparece glorificado, manda o anjo falar para João, escreve num livro, e a primeira mensagem que ele dá para a sua igreja, dizendo, olha, eu ando no meio das igrejas. Se você não acredita mais nisso, se você acha que as instituições faliram de vez, eu não conheço nenhuma promessa de Deus, nenhuma revelação de Deus chamando alguém individualmente de igreja. A igreja é um corpo. E nós somos membros do corpo, nós somos célula. Célula fora do corpo não é corpo. Célula dentro do corpo é corpo. A igreja é um lugar que lá em Atos, capítulo 2, está dizendo que o Espírito Santo agrupa as pessoas que vão sendo salvas. O Senhor acrescentava à igreja cada um daqueles que iam sendo salvos. Então, cada pessoa que vai sendo salva por Deus através do Espírito Santo do Evangelho, ele agrupa a sua igreja. Que igreja? Aquela que ele disse, a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo continua chamando, como disse em Efésios 4:11, Deus continua chamando pastores. Tem os pastores de Deus. Ah, eu não acredito mais em pastores porque eu conheço um, porque eu conheço outro. Ninguém deixa de acreditar em dinheiro depois que pegou uma nota falsa, né? Quando alguém pega uma nota falsa, nem por isso ele desacredita e fala, nunca mais quero dinheiro. Quando alguém compra uma coisa falsificada, ele não desacredita da verdadeira. Ele procura o verdadeiro. Então, queridos, os pastores de Jesus, segundo a sua própria revelação, ele falou, eu tenho eles na minha mão. O mistério que você viu é esse. As estrelas que você viu na minha mão são os anjos da igreja. Os anjos eram um termo usado para os pastores das igrejas, que velavam pela igreja. E ele anda no meio das igrejas. Por isso, nas cartas das igrejas, está escrito assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
que as igrejas? Jesus tem mais de uma igreja? Ele só tem uma. É a noiva querida, é a igreja. Mas ela está no meio das igrejas. Ele está alimentando a igreja dela. Para ela, ele tem pastores. Ele é o supremo pastor. Paulo disse, é ele que opera, a gente coopera, nós somos cooperadores, quem opera é ele. E ele disse, as minhas ovelhas de modo nenhum seguirão estranho, elas conhecerão a minha voz. Então o conselho deste Apocalipse, capítulo 1, para as pessoas que se frustraram com igreja e com pastores, repense. É uma revelação de Jesus para os seus servos. Reveja. Não é porque você se frustrou com uma igreja na terra que você vai se arrebentar. Porque quando Jesus Cristo diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele estava falando dele mesmo, a rocha que Pedro havia dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele falou, quem cair sobre essa pedra será despedaçado. Ele está dizendo, não caia sobre a igreja, não se escandaliza sobre ela, ela é de Jesus, ela é o grande amor dele, ele morreu por ela. Ele quer ela com ele no céu. E embora os homens tenham manchado o nome igreja, Jesus continua edificando a sua. E na revelação do Apocalipse ele falou, olha, eu estou andando no meio da igreja. Diferente daquilo que se diz de igreja hoje. Você vê dentro das igrejas as pessoas malhando a igreja. Malhando os pastores. Bem, a religião produz pastores aos milhares. Outros se autoproduzem, mas tem aqueles que é dado por Jesus. Diz que ele mesmo deu para a sua igreja pastores. Eu digo para qualquer irmão, se você não é um, tenha um. Se Deus não te fez pastor, então tenha um pastor. E que seja um pastor de Deus. Porque tem aqueles que vão operar milagres, aqueles que vão expulsar demônios, aqueles que vão operar maravilhas, e Jesus vai dizer no fim, eu não sei quem são vocês. Como nós falamos domingo passado, ele conhece a noiva. A noiva tem um relacionamento diferente com o noivo. A noiva tem um relacionamento de amor, de compromisso, de entrega, de fidelidade, para sempre. Nós devemos repensar o nosso conceito de igreja e de pastores. A Bíblia diz, aquele que deseja, excelente obra deseja, mas que seja feito por Deus, porque é Ele que faz. Pastores não podem ser produzidos por esse cristianismo maluco das 5 virgens loucas. De resultados, de produção automática, sem aprovação do Espírito Santo, sem chamamento divino. Não é isso que aconteceu na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela, na primeira mensagem depois de Atos 2, foi 3.000 almas, na outra 5.000 almas, e no dia seguinte ninguém consagrou 500 pastores para cuidar daquelas almas. Ficava a cargo do Espírito Santo de Deus em chamar, arder no coração e fazer com que eles fossem vocacionados e chamados por Deus. Porque Jesus Cristo disse, quem cair sobre essa pedra será reduzido a pó. E tem aqueles que se levantam contra a igreja. É quando ele diz assim, e aquele sobre quem esta pedra cair, tem gente que é inimigo da igreja, falou, seria melhor não ter nascido. Então, revelação de Jesus aos seus servos. Palavra da profecia deste livro. Jesus continua andando no meio da sua igreja. Jesus continua tendo na sua mão os seus pastores. Ele continua apaixonado por sua igreja, e a igreja é o seu grande amor, e os pastores são os servos da igreja. Pastores não tem igreja, a igreja é de Jesus, eles são servos de Jesus para transmitir os cuidados de Jesus para a igreja. Amém, queridos?
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O nosso tempo de hoje acabou. E eu quero ficar combinado com vocês, que vocês vão ler o capítulo 1 de Apocalipse 1, 2, 3 vezes, com essas informações que nós temos. A semana que vem, a gente vai para a parte 2. Vamos.